Ei, Lícia, boa tarde, tudo bem? Hoje eu vou apresentar o estudo preliminar do projeto do banheiro, que eu realizei a medição na quinta-feira. E esse estudo preliminar, o que ele vai conter? Ele vai conter estudo de layout, alguns materiais, por exemplo, material de bancada, tipo de bancada, espelho, chuveiro, metais, e a gente para por aí, porque os revestimentos ainda é algo que está pendente decorrente à definição se você vai utilizar os materiais ou se você vai utilizar algum outro material. Caso você não for, a gente já parte para essa etapa de definição de material assim que definirmos o layout, tá ok? Vamos lá. O projeto do banheiro ele é um projeto com uma certa complexidade pelo fato do ambiente ser extremamente pequeno. Diante disso, a gente teve um problema que a gente não consegue alterar a bacia sanitária de lugar, porque isso daria um certo trabalho hidráulico, teria que incomodar o vizinho, e eu acho que essa não é a sua intenção. Então a gente precisou manter todos os pontos hidráulicos no mesmo lugar. Então a gente fez um projeto com chuveiro, bacia e cuba, certo? É um projeto que eu acho que ficou legal, a definição acho que ficou boa das coisas, apesar de ser pequeno, está bastante funcional. Como é um banheiro que não vai ser tão utilizado, eu acho que o que a gente fez vai funcionar. Vamos para o que interessa então, que é o projeto. O projeto ele contém os seguintes detalhes, né? Fizemos uma cuba, que ela é uma cuba unitária, ela é bem pequena, ela tem em torno de 27 de largura por 38 de comprimento, e isso é o suficiente para lavar as mãos, mas não é uma cuba que você vai utilizar sempre, é uma cuba que você vai utilizar às vezes. Ela está em nanoglass branco, todos esses materiais ainda estão pendentes de definição, mas algumas coisas que eu já fui pensando. Seguido por uma bancada mais fina em L, que ela é uma bancada vazia por baixo, em granito preto São Gabriel levigado, que é aquele granito áspero, que tem uma certa textura bem legal. A cuba é uma cuba de a torneira é uma torneira de bica alta monocomando, que dá um certo estilo ao projeto, mas também é necessário que ela fique na posição lateral, porque nisso a gente vai ganhar espaço e resolver o problema da torneira que a gente precisa ter. O que eu fiz no espelho? O espelho eu fiz um espelho em L, que ele tem um certo detalhe de metalon em volta dele, que dá uma certa moldura, né? Ele tem uma moldura, e esse formato em L traz um diferencial, que ele não permanece apenas em uma parede, ele continua na parede lateral. Então essa foi a ideia que eu tive para esse espelho, para a gente ter algum diferencial no projeto. Voltando à cuba, eu fiz um toalheiro nela que isso poupa bastante espaço. É um toalheiro simples que o pessoal da marmoraria faz sem muitas dificuldades, que ele só faz um corte e a gente pode passar a toalha nesse espaço e a gente não precisa ter um toalheiro que fique externo. E isso a gente ganha espaço de circulação, que é uma das grandes dificuldades do nosso banheiro, pois ele é muito curto, ele tem apenas 1 metro de comprimento, de largura, aliás. A bacia sanitária é uma bacia sem caixa acoplada, respeitando as tubulações do seu prédio, as coisas que estão atualmente. Ela tem estilo daquela bacia que a gente já utilizou em alguns outros banheiros da casa. Os metais, eu optei por metais na cor preta também, para a gente ter esse contraste, né, preto e branco. Ele é a válvula de descarga, você pode reparar que ela eu tive que subir ela um pouquinho para a gente conseguir fazer essa bancada continuar, mas acredito que seja uma alteração simples, pois a gente vai mexer na parte de retirar os revestimentos. O box é um box articulado, em que as armações aparecem pouco, mas as armações que aparecem são armações pretas. E o que seria um box articulado? Um box articulado é um box que ele se recolhe inteiro. Como ele se recolhe inteiro, ele também se abre inteiro. Então é um box ideal para ambientes menores, como o banheiro que você tem. Como o banheiro na parte do box ele tem apenas 80 centímetros de largura,
é ideal que a gente tenha um box que ocupe pouquíssimo espaço, certo? Nos fundos eu fiz um nicho para shampoo, e esse nicho está em granito preto São Gabriel Levigado também, que é o mesmo material referência da bancada. Apliquei um chuveiro elétrico, fiz um ponto de iluminação no forro na área do box e fiz uma iluminação geral na área da cuba, além do toalheiro que a gente aplicou também preto fosco. O ponto de tomada a gente mantém no mesmo lugar, vamos evitar esse tipo de modificação. E basicamente isso o banheiro. A soleira eu mudei para preto e, como eu disse anteriormente, os materiais ainda estão sob definição. Mas a ideia de layout desse banheiro, a princípio, é essa. Eu queria também que você visse a planta, para a gente ter um certo entendimento do projeto. É ideal que a gente veja a planta. A planta que você pode ter a noção de algumas coisas que eu havia comentado com você. A porta continua abrindo para fora, e a gente teve que trabalhar com a cuba bem encurtadinha nesse espaço, e ela é bem pequenininha, você pode ver que ela tem 23 por 35, a área utilizável, com 102 de largura, 1,2 de largura, no seu banheiro inteiro, mas aqui a gente tem um espaço confortável para a bacia sanitária, de 30 centímetros, que é o ideal para a gente conseguir trabalhar com a lixeira. Então eu julgo que esse tipo de intervenção e preservação da circulação sejam muito importantes. Aqui é possível ver que a gente manteve o ralo na mesma posição, só crescemos ele de 10 para 15 centímetros, e no mais é isso o projeto. Espero que você goste, mas caso tenha alterações e sugestões, eu estou aberto para essas modificações, tá bom? Boa tarde, Lícia.